Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Clara. Meu nome é Rafael, eu tenho 38 anos de idade, sou casado, pai de 4 filhos e hoje eu vou fazer um vídeo sem vídeo, tá? O áudio também não tá legal, eu tô com problema nas câmeras e eu não vou mexer com isso agora. E eu quero ser sucinto, gente. Anatoly Fomenko, né? Nosso amigo Anatoly Fomenko. Foi comentado pelo nosso irmão Afonso e eu tenho algumas ressalvas ao trabalho dele. É muito interessante a teoria dele, de que os calendários são muito coincidentes para serem verdade. Embora nosso Criador, né, Jeová, Ihur, Yahuwah, Yahvé, seja como você chama na sua casa, Deus, ele possa trabalhar por ciclos, ele possa ter trabalhado por ciclos durante toda a história da humanidade, e isso faz com que vários calendários tenham coincidências sim. Em contraponto a isso, essas coincidências são muito suspeitas, e o Anatoly Fomenko, tem gente que pode chamar de Anatoly, né, por causa de anátema, que é uma preposição grega, se não me engano significa no meio. Anatoly Fomenko, ele é um cara que trouxe estudos estatísticos para verificar a absurda coincidência que tem no calendário. Eu tenho um carinho especial pelo Anatoly Fomenko, mas eu tenho algumas ressalvas ao trabalho dele. Então eu peguei essa série de livros, se eu não me engano são 7 livros, esse é o primeiro livro, e transformei isso num. Eu tenho aqui, né? PDF, divulgar PDF, gente. Dessa forma, como eu estou fazendo aqui, não é legal. Tá? Eu estou assumindo que não é legal, mas eu estou divulgando o trabalho inteiro dele. Eu vou divulgar apenas a página 5 para a gente conversar aqui rapidinho. Deixa eu passar aqui, como é um vídeo sem imagem, pode ficar enfadonho se eu não ficar falando aqui para preencher o tempo. Então, no capítulo 1, a gente tem os problemas da cronologia histórica, tá? Eu tenho uma dificuldade muito grande com o inglês. Eu acho uma língua meio estranha, falta palavras nela, enquanto no português a gente tem muitas palavras. E na página 5 ele fala sobre a variação das datações para o início do ano mundi, né? Vamos botar assim, de quando Adão foi criado, a partir de quando Adão foi criado, né? Até a expulsão do Éden, e que vários historiadores dataram de formas diferentes isso. Dá uma sacada aqui, ó. Poxa, Teófilo datou isso em 5.969 antes da Era Comum, antes de Cristo, né? E aí, ó, os judeus aqui, ó, 3.761. Bem, eu acredito que os judeus têm um calendário diferente desse daqui, mas tudo bem. Os samaritanos de outra forma, Jerônimo e Eusébio de Cesaré de outra forma, Hipólito e Júlio os africanos de outra forma, Teófilo e assim vai. Então, o que acontece? Eu vejo que o próprio Anatoly Fomenko não fez o estudo dele. Então eu fiz, não tem problema. Eu tenho um Excel aqui e eu tenho as datações da Septuaginta para o Antigo Testamento, vou deixar de forma mais clara. E as datações do texto Massoreta. E eu estou com os dois aqui na minha frente, mas eu estou sem câmera para mostrar, então deixa quieto. Vocês sabem que eu tenho, que eu fiz esse trabalho, que eu faço o trabalho baseado em cima dos textos críticos, né? Então vamos lá. Cada linha corresponde a um ano aqui, tá? Então eu tenho algumas observações que eu possa fazer para mim mesmo. Aqui a situação de algum personagem ou algum evento, né? Quem era o rei de Israel, o profeta de Israel, quem era o rei de Judá, o profeta de Judá, a referência textual que alude a essa situação aqui, o que estava acontecendo no Egito, na Síria, na Babilônia, na Média, Pérsia, né? Grécia e Roma. Cara, ano por ano. Segundo a Septuaginta, né? Que a Septuaginta inclui Cainã, ali depois de Arfaxade, né? Então vem sem Cainã, sem Arfaxade, Cainã, né? Não vem Selá direto. Para quem não sabe o que eu estou falando, estuda a Bíblia. Vale em português mesmo. Beleza, e assim vai. Eu vou para o próximo evento aqui. Vamos ver qual é o próximo evento aqui. O nascimento de Sete, lógico, depois de Adão. Então nós temos referenciado isso aqui em Gênesis 5, versículo 3 e de 6 a 8, acho que é referente à sua morte e filhos. Beleza, isso bate. Ah tá, coluna, ano mundi, tenho aqui o ano 1, né?
Eu estou partindo do pressuposto de que vocês entendam já alguns linguajares, porque eu já expliquei anteriormente, especialmente na minissérie do início dos evangelhos aí, até esqueci o nome da série. Então eu tenho problema de memória, gente. Isso me atrapalha muito a aprender línguas, inclusive. Por isso que eu tenho dificuldade com inglês e, enfim. Eu aprendo muito do momento ali na hora. Depois eu acabo esquecendo um monte de coisa. Minha memória não guarda essas coisas, não. Mas pelo menos eu tenho uma crítica aguçada. Isso que importa. Então, isso daria menos 1528 antes da Era Comum. Vamos ver se alguém chegou próximo aqui. Ah, Rafael, qual é a garantia das suas contas aí? A garantia sou eu. Eu vou mostrar para vocês o trabalho inteiro. Deixa eu voltar pro livro, eu nem sei onde está o livro aqui, peraí. Que eu estou errando aqui. Ah, beleza. Então, 1528, foi isso que eu falei? Beleza, uma galera que chegou perto, ó, 1500, ó. Tá, ficou bom. A conta deles ficaram boa. E qual o livro que eles usaram? Deixa eu voltar aqui pro Excel. Pera aí, gente, pera aí. Aí. 1528 antes era o comum. A Septuaginta, lógico, né? Eram gregos, historiadores gregos ou latinos falando sobre a história, tá? E aí vai. Então vem Adão, sete anos, cada linha dessa é um ano e assim vai. Cainã, morte de Adão, beleza, tô lá eu pulando para frente. Dilúvio, a morte de Matusalém. Isso acontece aqui também no texto Massoreta, tá? Só que aí a data é diferente, tá? Vamos ver quem chegou próximo aqui. Gente, vídeo sem corte. 4100. Usher. Mais ninguém. Beleza? Tá, então eu estudei, tá bom? Anatólio Fomenko. Eu fui investigar. O Anatólio Fomenko, a princípio, nessas páginas aqui. Ah, outra, eu precisava falar isso também aqui, ó. Eu traduzi. Nossa, que cada comentário meu aí tá em vermelho. O livro do cara. Contracapa eu traduzi. Traduzi o prefácio desse cara aqui, ó. Do Zinoyen ou Zinoviev, não sei. Não sei se aqui é um V, se aqui é um N. Porque no grego o V é N, é uma confusão. Aí ele tem várias opiniões super legais, destaquei algumas delas. Então eu transformei esse arquivo aqui, ó. Deixa eu passar rápido aqui. Do livro do cara e traduzi, fui lá, o prefácio dele traduzi todinho também. Traduzi não, né? O Google traduziu para mim. E eu fui só ajustando e formatando. O primeiro capítulo também, cara, eu ralei aqui, mas ralei com força, tá? Para saber quem era esse cara. Beleza, vou fechar esse arquivo aqui e já não serve mais pra gente. Eu tenho algumas críticas ao Anatólio Fomenko. E eu listei essas críticas aqui, ó. Tem coisas do prefácio que eu tenho algumas críticas também, mas indo diretamente ao ponto das críticas aos métodos do Fomenko. Então, eu fiz um estudo Fomenko do Antigo Testamento. Deixa eu passar agora aqui, que agora vai começar a vir história. Ó. Então, no Códex de Leningrado, tá? Aqui, ó, ele pula Cainã, vai direto de Arfaxade para Selá, tá? Aqui na Septuaginta, não. Na Septuaginta nós temos mais 140 anos de história aqui com Cainã. Beleza? Aí vem alguns registros egípcios. Isso aqui tem muita contradição também entre os historiadores. Pudera, né? Se aqui tem contradição num texto que tem todas as datas certinhas ali, bastava o cara estudar, aí, se tem uma contradição aqui de, sei lá, de cerca de 2000 anos, em geral os historiadores aí que não tem, né, métodos convergentes de forma alguma, não é? Beleza. Aí chega na Abraão. E vai, cara. E eu vou embora. Nascimento de Isaac, nascimento de Abraão, onde aparece Abraão. E vai, morte do pai de Abraão, morte de Sara, nascimento de Esaú, Jacó. Cara, linha por linha, cada linha um ano. E eu tô avançando aqui. Tá, vambora. Aqui começa os 430 anos, quando Jacó chega ao Egito. Beleza, segue o bonde. Tá. Arão, Moisés menos 3, ou seja, Arão é mais velho que Moisés, e vai. Aqui os 430 anos no total. Beleza, cara, aí que começa meu estudo. Gente, mas eu estudei os aparatos críticos com força. Eu só vou passar. E aí deixa eu chegar nesse mesmo ponto aqui, lá na Septuaginta. Quando começa a história de Davi, que começa a complicar um pouco.
Beleza. Nasce Davi. Cara, aí eu começo a estudar o negócio como gente grande faz. Estudando, mas com força. Cara, eu peguei todos os comentários possíveis dos aparatos críticos. Eu duvido que tem pastor que fez isso, tá? Um por um. A Septuaginta trata como primeira, segunda, terceira e quarta reis. Então aqui segunda reis é segunda Samuel. Quando chegar em terceira reis, aí vira primeira reis. Cara, eu fui ano por ano. Aqui é a idade que Davi tinha e aqui o ano do reinado dele, né? Cara, eu fui um ano por ano, cara. Eu demorei muito tempo para fazer isso. Eu vou passar aqui o arquivo e vai, bicho, eu tô passando linha por linha. Vocês estão olhando aí. E eu escrevi muito, cara. Eu escrevi muito, muito. Cara, se vocês pausarem a tela para tentar entender o que eu fiz aí, vocês vão falar assim, cara, Rafael trabalhou. Eu ralei, velho. E é, ó, problemas na escritura, ó. Israel sem rei aqui, ó. A escritura não está isenta de problemas. Isso eu fiz tudo na Septuaginta e eu vou mostrar o Código de Leningrado também. Só que o Código de Leningrado é mais fácil, porque é ele com ele mesmo. Então não tem muito anotação, mas eu fiz isso para Septuaginta. Eu quero ver o macho que fez isso aí. Eu quero ver o levita atual lá em Israel que fez isso aí. Fala aí, chama um levita aí. Vamos ver se esse levitão fez aí. Esse estudo aí. E vai embora. Cara, ano após ano. Ano após ano. Quem era o profeta em Judá, quem era o profeta em Israel. Depois vocês voltem aí no vídeo ver. Cara, eu fiz ano por ano. Então eu tenho críticas ao método de Fomenko. Tá? Eu não acho que o método de Fomenko e teoria de tempo fantasma sejam definitivos. A gente está investigando isso ainda, mas não pode dar o veredito de que não, a história é toda falsificada. Já o Fomenko acredita no contrário. A história foi falsificada. Tá? Então é muito taxativo. E eu fiz a mesma coisa. E tudo que está aqui na referência textual da Septuaginta, aquele monte de detalhezinho que eu coloquei na Septuaginta, não tem no Código de Leningrado, porque o Código de Leningrado é a crítica textual dele com ele mesmo. Quando muito com a Septuaginta, com o Pentateuco Samaritano e com os manuscritos do Mar Morto, que agora a gente tem também disponível. Então tem menos anotação. E tudo que está aqui, ó, primeira reis aqui é primeira reis aqui mesmo. Mas aqui na Septuaginta, a primeira reis é terceira reis. Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver isso tudo. Eu nem sei se esse vídeo está gravando direito, mas eu vou tentar fazer até o final. E vai embora, Jeroboão. Problemas com a escritura. Temos muito problema com a escritura. Cara, aí eu peguei aqui, ó. Bicho, Jotão morre aparentemente de causas naturais. Então se considera que Acas, né, o filho dele, começou a reinar no mesmo ano. Mas de vez em quando isso não... Ó, envolvimento de Acas com Tiglat-Pileser III. E aí já está na história lá listado também. Beleza. De vez em quando não acontece essas coisas do filho... Acontece do cara cumprir o reinado dele. Eu não vou ficar procurando isso agora, porque não, Anatoly Fomenko é o nosso caso aqui. Mas deixa eu ir passando aqui também do texto Massoreta também aqui, ó. Tá? E eu não sei se meu mouse está sendo gravado, porque meu mouse não está sendo gravado. Mas tá bom. Beleza. Reconstrução do templo, cara, e a gente está aqui em 4.000, em 400 e pouco antes da Era Comum. Esther, e aí vai. Deixa eu passar para os outros eventos aqui. Beleza, aqui a gente já está na Era Comum. E aí da Era Comum tem a questão toda do cristianismo, nem vai. Eu estou completando o do cristianismo ainda também. O do cristianismo está em outro arquivo meu. Está no arquivo dos textos paralelos. Quem conhece o canal já sabe. Então, gente, eu ralei. Eu sei cronologia bíblica. Eu estudei cronologia bíblica. O Fomenko não estudou cronologia bíblica. Ele pegou qualquer datação, de qualquer jeito lá. Ele chamou, críticas ao método de Fomenko. Vamos lá, vamos criticar o cara então. Ele dá muito valor a imprecisões astronômicas registradas. Que ele parte no pressuposto heliocêntrico, né? Como um bom acadêmico faz, né? Parte do pressuposto de que tem bolinhas girando num vácuo. Ele, especialmente para a conclusão das observações do comportamento dos corpos celestes, ele releva as imprecisões dos registros antigos.
seja, você não sabe se é um eclipse, eu estou no site da NASA que também nós vamos usar, ele não sabe se o eclipse foi muito grandão assim, ou se ele foi anular, não tem escrito. Em muitos registros históricos não tem escrito. Então eu falo assim, houve um grande eclipse, aquele grande eclipse. Aí você vai lá no documento antigo, não, o grande eclipse no ano do rei tal. Aí quando você vai lá, não dá para saber se foi um eclipse anular, não dá para saber em qual série de Saros isso está, tá? Série de Saros. Não, mas tem coisa para falar nesse vídeo aqui, hein? Tô com preguiça. Vambora. Então, um eclipse anular pode estar dividido em maior e menor grau de luz anelar, tá? Ele pode ser um eclipsezão assim, ó, com um anel bem curtinho, ou pode ser um eclipse menor, de acordo com a fé periélio da Lua, né? Antes, as subdivisões do dia em minutos, segundos, né, não podia ter qualquer noção de que o eclipse qual eclipse estava dentro das séries de Saros. Enfim, a série de Saros diz que há padrões de eclipses em determinadas regiões, mas nós sabemos que esses padrões são quebrados e a própria série de Saros é imprecisa. Quem revela isso é a NASA. Tá? A NASA fala o seguinte: todos os cálculos. Estou no site da NASA, viu, gente? Aqui, ó. Olha o endereço aqui: eclipse.gsf.nasa.gov. Aqui no final, ela fala o seguinte: todos os cálculos são feitos por Fred Spinack e ele assume total responsabilidade por sua precisão. Algumas das informações apresentadas nesse site são baseadas em dados publicados originalmente em um monte de livro do cara para séries de Saros. Tá? Então há imprecisões. A NASA não endossa, né? Ela publica, mas na hora de endossar ela joga a responsabilidade para os outros. Essa é fácil, né, NASA? Tá? Então, beleza. Ele dá muito valor em precisões registradas antigamente. Ele falou, o eclipse do ano, o eclipse total do ano tal. Ou o eclipse. Aí tem um eclipse que foi quase total, mas ele foi parcial, mas foi parcial tipo com 98%. Aí tá lá escrito, e o eclipse do rei e tal. Aí o cara já dá como se fosse um anelar completo. Ou então como se fosse um eclipse, né? Com bastante formação, com bastante presença da Lua em frente ao Sol, segundo o modelo aí deles. Beleza, sabemos que a Lua tem luz própria. Despreza o aspecto sociológico e cultural do texto. O texto menor eu vou ler. Quanto à filologia, que é o estudo da questão linguística, da evolução linguística, ou da paleografia também, né, a questão da caligrafia antiga, Fomenko ele releva isso. Ele releva aspecto cultural, ele releva aspectos históricos, porque ele vai direto na estatística das datas astronômicas. Então, ele é basicamente um nerd matemático, na minha opinião. E todo mundo tem opinião, eu vou dar a minha. Ele é um nerd matemático em busca de validação das suas teses. E eu estou fazendo uma antítese daqui da boa para as teses dele. Ele não trata sobre a dependência parcial entre textos de culturas distintas, né? Como, por exemplo, comparar a sociologia dos textos bíblicos israelitas judaicos com a sociologia dos textos romanos, né? E mesmo que haja algum grau de coincidência cronológica, ele não compara o teor da história. Ele só fala assim, pô, muita coincidência aqui o cara ter reinado 2 anos, o rei seguinte ter reinado 10, o outro rei ter reinado 18, o outro rei ter reinado 4. E depois vai lá nos textos da Bíblia também, ele descobre que um rei reinou 2, o outro 10, o outro 18, o outro 4. Entendeu? Aí ele fala, não, tá vendo? Uma é cópia da outra. Então ele despreza o aspecto cultural e sociológico dos textos. Ele não avaliou isso. Quem é que matou quem para o cara ter reinado só 2 anos? Por que o cara reinou 10? Ele morreu de que causa? Entendeu? Então é muito estranho, é muito estatístico, muito nerdzinho, muito matemático demais para o meu gosto. Fomenko supervaloriza a vocalização do texto hebraico para determinar localidades equivalentes de nomes em latim. Tudo para ele veio da Rússia. A Rússia é o centro de qualquer coisa das línguas hebraicas, das línguas semíticas, desculpa. Pô, eu tenho um livro aqui para mostrar aí, mas eu vou deixar quieto isso aqui. Então, assim, o Fomenko está brincando com a história. Ele está brincando. Ele vê lá 3 vogais, ele vê 3 consoantes
semíticas e fala que aquilo lá pode ser umas 15 cidades da Itália diferentes, ele pode ser umas 3 cidades da Rússia diferentes, não sabemos onde é a cidade em Israel, ou a cidade em alguma região do Oriente Médio, que todos eles compartilhavam de 3 raízes consonantais. Tá? Ele despreza a crítica textual. Aí chegamos aqui onde eu estou agora, do que eu vim falando. Ele se refere a textos bíblicos como autorizados, né? Ad origo. E ele não fala sobre o Códex de Leningrado. Ele não vem especificando aqui que ele achou que tudo ele pega do Códex de Leningrado, do texto Massoreta. Não, mas aqui é o texto autorizado. Mas esse Septuaginta não é um texto autorizado, não, que é um texto muito mais antigo. E os manuscritos do Mar Morto? Ambos, pelo menos 1000 anos mais antigo do que esse daqui. Com a variação de 400 anos ali de incerteza. De qualquer forma, 600 anos mais antigo do que o texto Massoreta. Tá? E aí? Ele dá toda a autoridade disso daqui. Por quê? Porque os acadêmicos dão autoridade disso daqui. Essa porcaria desse texto Massoreta aqui. Que ajuda em muita coisa, logicamente. Não estou falando que o texto é uma porcaria. As modificações tiraram a credencial do texto. É isso que eu quero dizer. Então, Anatoly Fomenko está brincando com a história. Tá? Vamos continuar as críticas aqui. Eu estudei, Afonso, cara. Eu estudei. Encaixar enredos crônicos de códex certamente datados em estruturas cronológicas posteriores, alegando serem cópias destes. Por exemplo, ele colocou o Códex Leningrado, sabidamente do século XI, encaixando uma estrutura cronológica em qualquer tempo posterior. Né? Ou seja, o século XII tem uma estrutura, a Bíblia foi escrita no século XII e tudo aconteceu agora no século XII e toda a estrutura histórica dos códex do século XII, tudo que foi escrito depois disso é baseado em uma estrutura histórica do século XII. E aí você coloca o Códex Leningrado e os códex gregos, o códex porque eu tô sem mouse aqui, gente. O códex, deixa eu ver se eu... melhorou aqui, agora eu consegui, beleza. Ó, ele compara o códex hebraico com os códex gregos e daqui a pouco uma diferença que era de 600, 1000 ou 1200 anos em relação aos códex gregos e dos manuscritos do Mar Morto, ele coloca o códex Leningrado como se fosse a mesma contemporâneo. Isso está errado. Está errado. Historicamente errado. Então historicamente errado significa que você está na cronologia do Joseph Justus Scaliger, que significa que você é um Scaligeriano. Não significa que eu sou um Scaligeriano. Significa que eu tenho críticas ao Scaliger muito mais do que ao Fomenko, inclusive. Porque eu acho brutalidade o que esse cara aqui fez com a história. Ele não tem metodologia nenhuma para datar nada. E Fomenko, logicamente, tem um problema pessoal com esse cara. Eu até concordo, de certa forma, com o Fomenko. Mas tá muito brigante com ele. Tem outras pessoas para criticar também. Tá? Tudo bem que toda a história é baseada na cronologia desse cara aqui. Beleza. Então ele é o cabeça, então vamos ad hominem nele. Beleza. Fomenko fez isso. Ele assumiu a responsabilidade. Só que agora o Fomenko ele precisa explicar todas as outras coisas aqui. Ele leva muito a sério pinturas medievais. Como tratando o Golias como medieval, Davi como medieval, não sei quem como medieval, Nimrod como medieval. Cara, não dá, né? Entendeu? Porque todas as pinturas são medievais, numa época que não tinha nada para fazer, os caras pintavam tudo, e com o maior brilhantismo do mundo, muita gente pintando com um realismo inacreditável, e o Fomenko não está vendo como todas as pinturas são medievais, tudo aconteceu no século XI e XII. Faça-me um favor, cara. Atribuir vulcanismo a fogo do céu, algo que a gente chama de plasma, outras coisas que a gente tem discutido na questão do formato da Terra. Tudo ele se atribui a vulcanismo. Tá? Eu tenho várias outras críticas ao Fomenko que eu nem lembro. E que eu estava mexendo com esse tipo de material e... Enfim. Então ele tem algum problema com o Julius Scaliger. Óbvio, eu acho que eu também teria, né? E ele despreza o poder de Deus em delimitar ciclos de tempo similares para eventos diferentes, né?
Então pode ser que vários ciclos históricos, um primeiro rei reinou 2 anos, depois o outro segundo reinou 10, o terceiro reinou 18. Pode ter acontecido isso no Império Grego, no Império Romano, né? Embora isso seja realmente Fomenko, concordando com você, é uma coincidência muito estranha, mas não posso desprezar o poder de Deus para isso. Tá bom, gente? Deu, sei lá, 25 minutos de vídeo aqui. Eu vou desligar se vocês entenderam o recado. Muito cuidado com teoria do tempo fantasma e muito cuidado com a Anatoly Fomenko. Muito cuidado quando vocês verem esses livros aqui. Leiam com muita crítica, tá? Porque senão vocês vão ficar refém de gente que está usando de estatística matemática para interferir em eventos históricos. Tá? São duas ciências diferentes, a gente tem que tratar com cuidado cada uma delas. E o pior dessa é igual a crítica ao Fomenko agora. O pior dessas, Fomenko, é você não ler os códex da Bíblia e querer dar pitaco sobre cronologia bíblica. Tá? Você me perdoe, mas... Então, Afonso, o recado está indireto a você, cara. É Bíblia, tá? Monta aí sua tabelinha, começa, bagaça. Te passo depois isso daqui, tá? Manda aí teu contato aí. Te passo aí, ó. E vai embora, tá? Eu te passo o trem todo aí, se quiser. Pra você, tá? Vou confiar em palavra de homem, tá? Então, bicho, tem que estudar. Não adianta ficar dando opinião, não, tá? A teoria do tempo fantasma faz sentido. Faz sentido até que parte, tá? Anatoly Fomenko é o rei da verdade. Até que parte, até que ponto. Tá bom? Eu tenho o meu... Eu tô fazendo meu comentário aqui, até coloquei no meu comentário em si mesmo a questão de... Tem várias coisas legais, gente. Eu tô escrevendo um livro, gente. Enorme, gente. Tá? Só na página 4 tem 163 palavras na letra 11 do Bookman Old Style. Na fonte, ou seja, é uma fonte boa de ler, agradável, mas no tamanho 11. Eu estou com 163 páginas. Se eu transformar isso no tamanho de um livro normal, isso já está lá com pelo menos umas 215 páginas, pelo menos ali. 200, enfim, e vai embora. É um comentário sobre escritura. Deixa eu rodar aqui o documento. Ó, Gênesis 1. O que há de especial? Blá, blá, blá. Tá aí, eu tô mandando ver aqui, gente. Ó, cheio de referência, ó, tudo referenciado. Gosta de referência? Eu detesto referência. Acho que referência... a referência é o João Martins Terra. E ele pegou de quem? Ah, do outro. E ele pegou de quem? E ele pegou de... E quem foi o primeiro? Fala aí pra mim. Foi o cara original lá da fonte? Outra coisa, eu vou fazer uma analogia aqui. Aí você tem um ladrão lá que é fonte primário, né? Ele assalta uma loja lá e a polícia pega ele sem ser em flagrante. Ele é primário, né? Então ele está antes do João Evangelista Terra, que citou o outro, Martins Terra, que citou o outro, que citou o outro, que citou o outro, que citou o outro. Aí você vai lá no primeiro cara lá. E o primeiro cara pode estar mentindo, ou pode ter interpretado errado. Então quem garante que esses eclipses, por exemplo, aqui, que a NASA não coloca a série de sarros com base científica. Ela ainda coloca aqui, ó, todos os cálculos do eclipse são feitos por Fred Spinack e ele assume total responsabilidade pela sua precisão. Ou seja, a NASA não checou o cara. Fez uma primeira checada assim e falou, ah, tá bom, é o que tem de melhor, esse Fred Spinack aqui. E vai lá e publica no site dela um monte de informação idiota para heliocentrista ficar falando besteira, acreditar em besteira. Ficar acreditando em bola que vaga no espaço. Tá bom, gente? Então eu vou finalizar o vídeo aqui. É isso por hoje. Muito cuidado com o Anatoly Fomenko. Afonso, você também. Abraço, meu irmão.